Bom dia a todos. Nós tivemos ao longo dos últimos dias o debate e a reflexão sobre se Nancy Pelosi iria ou não formalizar a sua visita ao Taiwan. Até quase à última da hora, várias horas antes, manteve-se o suspense, até o momento em que ontem de manhã, pelo menos em Portugal, mas 5, 6 horas antes de aterrar no Taiwan, houve finalmente a notícia de que Nancy Pelosi tinha efetuado uma reserva de um hotel, mais de 40 quartos, para toda a sua comitiva no Taiwan. Isto naturalmente que causou algum alarido, sobretudo pelos receios. Eu acho que a China, em parte, ficou mal na fotografia, e ficou mal na fotografia pela forma e caiu um pouco no descrédito internacional. Pelo menos esta é a imagem que transparece para o exterior. Isso não quer dizer que seja aquilo que se verifica na prática, mas a China ficou muito mal porque andou vários dias a ameaçar os Estados Unidos com essa visita, fazendo crer que qualquer aproximação ao Taiwan iria ter o recurso à força imediato, instantâneo e, de facto, robusto. Tanto assim foi que, não é por acaso, que várias pessoas, sobretudo quem faz a análise e o comentário, admitiam a hipótese de ser o suficiente para que este conflito e esta teimosia, esta birra de Nancy Pelosi de querer ir ao Taiwan a todo custo, mesmo à revelia da China, que poderia significar o início das hostilidades na região, desde a conquista definitiva e a tomada de posse definitiva de Taiwan por parte da China, até mesmo houve quem de facto exagerasse, acreditando que Nancy Pelosi poderia ter a sua aeronave atacada pela China ou ser pelo menos forçada a ser escoltada para fora do espaço aéreo chinês e também do Taiwan. Ora bem, isto não foi por acaso, houve este conjunto de ameaças, houve de facto ameaças que fizeram crer nisto e depois nós chegámos à altura e o que aconteceu foi rigorosamente nada. Portanto, e é neste aspecto que eu acho que a China falhou. Agora, acompanho naturalmente aqueles que acham que a vingança chinesa não vai ser dada no imediato, não vai ser, poderá ter de esperar ainda alguns dias, poderá ter de esperar ainda algum tempo, mas não vai ser dada no imediato. Aquilo que eu critico verdadeiramente é a retórica que foi alimentada por Pequim ao longo destes últimos dias e que faz com que, do outro lado do Pacífico, que nos Estados Unidos, eles se sintam, Washington se sinta pelo menos disponível para, ou livre, para poder continuar a espicaçar a China, a provocar a China e a tomar um conjunto de ações que são vistas como provocatórias e a ir cada vez mais além. Aliás, tanto assim é que já há uma delegação de congressistas dos Estados Unidos que também já quer ir ao Taiwan. Vamos ver no que é que isto vai dar de futuro, porque está também em discussão a negociação da venda de armamento para o Taiwan, e isto é avançar cada vez mais nestas atitudes provocatórias. E uma coisa é a China dizer, a China vai responder proporcionalmente, ou a China vai produzir uma resposta se isto se concretizar. Agora, outra coisa, porque nós não sabemos quando é que isso de facto vai acontecer. Outra coisa completamente diferente é a China andar a transmitir a intenção de que qualquer tentativa de aproximação ao Taiwan significará o uso da força contra essa aeronave. Ou até mesmo fazer sugerir de que possa tomar controle de Taiwan para impedir que Nancy Pelosi aterre no aeroporto de Taiwan. Portanto, e foi aqui que eu acho que a China se excedeu bastante, mas nós temos de perceber que a China tem uma abordagem muito diferente da ocidental. Bom, desde logo nós temos de olhar para o episódio. A ida de Nancy Pelosi ao Taiwan, por si só, não justificaria o recurso à força por parte da China. Seria um uso da força desproporcional, a menos que Nancy Pelosi fosse ao Taiwan fazer um reconhecimento da independência do Taiwan, sendo que nem o próprio Taiwan formalizou algum dia essa declaração de independência por falta de apoio internacional e por saber muito bem o que é que
que é que se seguiria nestas circunstâncias atuais. Portanto, a visita de um membro do presidente de um órgão de soberania dos Estados Unidos a Taiwan, por si só, apesar de ser contra a vontade de Pequim, a revelia da vontade de Pequim, não significa que isso justifique abater uma aeronave. O ato seria sempre desproporcional, nunca seria enquadrado na legítima defesa, não era passível de ser enquadrado na legítima defesa por parte da China. Portanto, era pouco provável que a China, de facto, recorresse ao uso da força, até porque a China tem uma postura que nós, no Ocidente, temos de compreender. Enquanto nos Estados Unidos e até mesmo aqui na Europa, muito provavelmente, muitos, se calhar, não hesitariam em assustar ou recorrer à força, não digo para bater a aeronave, mas para pressionar, para hostilizar aquela aeronave com o representante político daquele país, tornando impossível e inviável a sua aterragem e a sua entrada naquele território. A China tem por base atuar com base na paciência e na reação proporcional. A China tem até, por regra, um recurso à retórica. A China é muito paciente, por isso é que existe aquela expressão de que, na Rússia, sobretudo, existe uma expressão que se diz no sentido de dizer este é o último aviso chinês. Ou seja, é o último aviso chinês porquê? Porque a China, sobretudo durante o tempo da Guerra Fria, teve centenas de avisos contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre fizeram praticamente tudo o que queriam e a China nunca teve qualquer reação porque evidentemente não quis. Agora, uma coisa é durante a China maoísta, outra coisa em que, de facto, nós estamos a falar da China maoísta, em que Mao chega ao poder armando um conjunto de camponeses significativo na famosa ainda Guerra do Ópio para conseguir combater depois até mesmo o Reino Unido e conseguir expulsar os ingleses. Portanto, a verdade é que, na altura, as condições, mesmo logísticas da China, eram umas, as condições logísticas e militares da China no presente e a projeção que a China tem e o respeito que tem internacionalmente no século XXI e no ano 2022 é completamente diferente. Mas ainda assim, a China aposta numa retórica que é como se fosse uma forma de... tem um conjunto de expressões em que sugere, desde logo, eu estou incomodado com aquilo que tu estás a fazer, vou permitir que isso aconteça desta vez, mas não vou permitir mais nenhuma. Depois temos outra em que a China, de facto, dá como resposta, eu vou ter de responder, talvez não de forma proporcional, mas vou ter de responder e mostrar o meu desagrado de uma forma mais musculada, e vai escalando até que chega ao último caso em que diz, este é de facto o último aviso, e se voltares a avançar, então nós vamos ter de responder. E a China, primeiro que conseguisse concretizar este tipo de avisos, a China tem uma postura de tal forma passiva que faz com que leve a Pequim a ser muito tolerante perante os atos provocatórios e a reagir, mesmo assim, dependendo das condições, só quando está perante uma situação de legítima defesa e quando sente que a sua existência está, de facto, afetada. No Ocidente, não é tanto assim que se faz esta interpretação, existe muito o conceito de defesa preemptiva, que é muito difícil de poder descrever em que é que consiste este conceito. A legítima defesa preventiva já é diferente, mesmo assim existe uma elasticidade neste tipo de conceitos que no Ocidente se tende a enfocar para poder fazer o uso da força com relativa facilidade. Agora, a China não. A China já tem uma abordagem muito mais paciente, muito mais tolerante, e só reage mesmo em última instância. Por isso é que eu acho que era improvável, mas ao mesmo tempo também era desnecessário, era improvável o ataque ou qualquer ação militar diretamente contra a aeronave de Nancy Pelosi, mesmo contra o Taiwan, já não era tão improvável, mas era improvável lá mesmo, porque a China poderia tomar posse e tornar a situação, ou pelo menos tornar a situação de tal forma tensa, que ao ponto de tornar inviável por parte de Nancy Pelosi a aterragem em Taiwan, mas, por outro lado, a China acaba também por olhar para este tipo de conflito, para este tipo de ação, fazendo um conjunto de ameaças que, a meu ver, é aqui que foi o grande erro chinês. Não fazer sugerir de que poderia ser finalmente uma exceção a realidade da visita de Nancy Pelosi. Agora lá está, como eu digo, Nancy Pelosi não foi apoiar diretamente, de forma expressa,
a independência do Taiwan, nem o Taiwan tem essa iniciativa, quanto mais os Estados Unidos. Nancy Pelosi, contudo, acabou por ter uma atitude provocatória e o disparate foi tanto numa deslocação desta natureza, só que com base numa birra e para mostrar que ela quer, pode, faz, ela é que manda, ela é que impõe e ninguém trava aos Estados Unidos, que acabou por conferir legitimidade à China para poder conduzir exercícios militares em torno do Taiwan. Portanto, se vocês olharem, ainda ontem foi publicado até um mapa, porque a China comunicou imediatamente que entre 4 e 7 de agosto vai conduzir exercícios militares nas águas territoriais de Taiwan. Ou seja, se vai conduzir esses exercícios militares nas águas territoriais de Taiwan, quer dizer que, de certa forma, vai estar a exercer pressão, vai, ponto número 1, cercar Taiwan. Aquilo que Nancy Pelosi conseguiu fazer foi cercar Taiwan, assegurar que a China vai controlar Taiwan, vai realizar exercícios também com o recurso a disparos e armas de fogo, portanto, exercícios militares o mais realisticamente possíveis. E isto vai deixar Taiwan sob tensão e é uma demonstração da China de que daquilo que se poderá seguir. Ou seja, de que aquilo que poderá vir a seguir será a tomada de controle de Taiwan e a resolução definitiva do conflito, ou pelo menos desta controvérsia que existe em torno sobre se Taiwan é ou não chinês e quem é que exerce soberania sobre Taiwan. Foi isto que Nancy Pelosi conseguiu empurrar a China a alimentar o seu nível de hostilidade para com Taiwan e agora retirar a China deste ponto vai ser muito difícil, porque a China está a mostrar e está a reivindicar o seu espaço sem entrar diretamente no território, está nas águas territoriais, mas não está no território, no solo de Taiwan, e qualquer tentativa de continuar a espicaçar vai levar, eu não tenho a menor dúvida, no futuro, a China a poder finalmente resolver a questão de Taiwan. Eu acredito que isto só se vai materializar, ou seja, a China só vai avançar definitivamente para tomar controle sobre Taiwan e impor a bandeira chinesa sobre Taiwan no dia em que houver um conjunto de ações, quer por parte de Taiwan, quer por parte de Washington, no sentido de se prepararem para reconhecer a independência do Taiwan. Se isso nunca acontecer, a China tem também esta postura, já à margem das ações militares. A China tem a postura de deixar andar. Ou seja, para todos os efeitos, continua a manter o sufoco sobre Taiwan. Taiwan não tem reconhecimento internacional. A China tem esta agenda de soft power, no sentido de atribuir benefícios ou mostrar os prejuízos e os danos que podem decorrer do reconhecimento formal de Taiwan como nação independente. E para todos os efeitos, a política de uma China una ou uma só China, que é aquele que inclui Taiwan, tem naturalmente também como inspiração um conjunto de desenvolvimento de políticas do passado, que eu já vou passar a explicar, mas acima de tudo este reconhecimento de uma única China, que inclua Taiwan, acaba por ser suficiente para Pequim, para que Pequim aceite as situações tal como elas estão. A questão da paciência de chinês também corre muito disto, ou seja, os chineses são pacientes, sabem que Taiwan está lá, sabem que Taiwan continua economicamente muito dependente da China, sabem que Taiwan não é independente, sabem que conseguem ter influência política em Taiwan, estão à espera que uma ala maioritária da política taiwanesa consiga afirmar-se no sentido de sugerir e de propor avançar para a unificação com a China de forma expressa, mas por outro lado quem ainda vai prevalecendo vão sendo os defensores da corrente da independência. Mas a China está disponível para manter as coisas assim como estão, ou seja, quem está verdadeiramente mal é Taiwan, porque por um lado está com os pés totalmente na China, está sob a tutela chinesa, mas ao mesmo tempo mantém um nível de independência e de soberania parciais que lhe permitem manter-se em contacto e estabelecer relações com outros países. Agora, não conseguem nunca avançar formalmente
há um patamar sobre o qual Taiwan nunca consegue superar. E há o ponto, por exemplo, de propor ou de apelar ao exercício de atividades militares com vista à sua própria defesa. O dia em que Taiwan quiser avançar com uma declaração unilateral de independência e os Estados Unidos derem força a essa declaração, então nessa altura eu acredito que vai ser nessa altura que a China vai avançar para a tomada de controle de Taiwan, porque não pode permitir que aquilo que considera ser o seu território no quadro da política da China una, que possa ser de alguma forma violado. Agora, porquê é que nós chegamos a este ponto da política de uma só China e existem dúvidas sobre o tipo de China? Desde logo porque o nome oficial de Taiwan não é Taiwan, é República da China. Enquanto a China tem como nome oficial República Popular da China. Estamos a falar de conceitos diferentes, mas o nome oficial de Taiwan é República da China. Portanto, nós temos aqui duas Chinas, pelo menos em termos formais. Mas como é que isto tudo acabou por desenvolver-se e acabou por avançar? Ora bem, Taiwan foi controlado pela China e esteve sob a jurisdição da China até 1895. Que foi a altura em que o Japão venceu a Guerra Sino-Japonesa e acabou por assumir o controle sobre Taiwan. Desde aí a China nunca mais exerceu uma jurisdição que ao longo de vários séculos sempre acabou por ter, de facto, sobre Taiwan, portanto era uma só China que nós falávamos, mas a verdade é que com a Guerra Civil Chinesa, ainda no final da década de 40, o poder político que se encontrava a exercer a pressão e a jurisdição sobre a China exilou-se em Taiwan e recebeu apoio internacional para ser protegido dessa forma. O que é curioso é que com a derrota e a capitulação na Segunda Guerra Mundial, o Japão, ao longo do final dos anos 40, mas sobretudo em 1951, quando já tinha havido esta sucessão do poder chinês na altura para o poder de Mao, a verdade é que o poder japonês, é que o Japão comprometeu-se a não a restituir, não foi esta a expressão utilizada de restituição, mas a de entregar a soberania de Taiwan sem indicar expressamente de que forma e a quem é que ela iria ser entregue. Iria ser entregue à população do Taiwan, iria ser entregue à China, a Pequim, iria ser entregue a qualquer outra entidade. Ou seja, o Japão simplesmente desocupou, limitou-se a reconhecer que iria desocupar e que deixaria de ser a parte integrante do seu território. Ora bem, agora, no Ocidente, a meu ver, parece-me que não há grande discussão sobre se Taiwan é China ou não. A meu ver, não há dúvidas quanto a isso, mas há sempre quem tente complicar esta questão. Porquê? Porque, do ponto de vista técnico, há quem discuta que a declaração do Cairo e a declaração de Potsdam não são suficientes para provar a restituição do Taiwan à China. Isto porquê? Porque nós tivemos o instrumento de rendição do Japão, que remete em que o Japão se compromete formalmente, é o único verdadeiro tratado ou acordo em que o Japão participa. Na declaração do Cairo e na declaração de Potsdam não existiu a intervenção do Japão. E o que é que está aqui por trás? Está aqui por trás que, se na declaração do Cairo se reconhece que Taiwan é China, e se na declaração posterior de Potsdam se diz que se aplicam as disposições e se confirma as disposições que constam na declaração do Cairo, o instrumento de rendição do Japão, por sua vez, que é aquele em que o Japão efetivamente reconhece essa participação e assume um conjunto de compromissos, de obrigações e também de deveres para com o conjunto de Estados e para com a comunidade internacional do seu todo, nessa altura, o Japão reconhece que tem como dever e vai aplicar as disposições que constam na declaração de Potsdam. Ou seja, isto é bizarro, mas a verdade é que no Ocidente há quem considere que o facto de um instrumento de rendição do Japão remeter para a declaração de Potsdam não significa que o conjunto de disposições que estão na declaração do Cairo sejam aplicáveis por esta via, por remissão. Ora bem, nós no direito temos naturalmente a aplicação que nós podemos preencher lacunas, desde logo por analogia,
E depois também podemos preencher as lacunas por remissão, por analogia, por termos casos parecidos em que se adequam e se ajustam e podemos, e como tal não é estranho pegar numa determinada situação, fazer uma determinada interpretação para aplicar analogicamente um conjunto de preceitos ou disposições, por remissão quando existe uma referência expressa que exige ou que sugere que se aplique um determinado conjunto de regras. Ora bem, se o instrumento de rendição do Japão, embora não fale que o Taiwan é da China, é território chinês, mas, para todos os efeitos, o instrumento de rendição do Taiwan remete para as disposições da Declaração de Potsdam, que, por sua vez, diz que devem ser aplicadas as disposições previstas na Declaração do Cairo, declaração esta que diz que Taiwan é da China, então, a meu ver, não existem grandes dúvidas de que se está, por remissão, a reconhecer que Taiwan é China. Qual é o problema aqui? É que a Declaração do Cairo e a Declaração de Potsdam foram celebrados antes da queda do poder chinês, que depois veio obrigar e veio levar com que Mao Tse-tung chegasse ao poder. Portanto, quando se pensou na elaboração destas duas declarações, estava a pensar-se que Taiwan pertencia a quem estava, à China, segundo o poder que estava a ser delineado na altura, ou seja, segundo alguém que estava no poder e que era favorável a um conjunto de cedências e de aproximação ao Ocidente e às potências como o Reino Unido, os Estados Unidos e por aí fora. Ou seja, Mao foi foi a personalidade que liderou e conduziu a Revolução Popular, a Guerra Civil Chinesa, e uma das decisões de Mao, ou uma das motivações de Mao para o fazer, foi exatamente o romper umbilicalmente com esta colonização de facto que estava a acontecer na China após a Segunda Guerra Mundial. E se as potências... Agora, aquilo que não se pode dizer, e parece-me, a meu ver, falacioso, é o Ocidente defender que estava a entregar Taiwan a um país que estava sob uma determinada liderança, porque então, calma, então não era isso que deveria estar nas declarações. As declarações, então, aquilo que deveriam dizer era que Taiwan pertence à China, liderada de uma determinada forma. Isso, naturalmente, já seria ingerência, já seria uma violação total da soberania chinesa, independentemente da China estar ou ser colonizada de facto e estar sob tutela de potências internacionais, mas isto, a meu ver, é hipocrisia, porque nós não podemos reconhecer a jurisdição de um país sobre um determinado território em função de quem é que está a governá-lo. Ou aquele território pertence àquele outro Estado, ou então não pertence, independentemente de quem o lidera. Portanto, nós aceitarmos que o Taiwan, com Mao, não pode pertencer à China, mas que Taiwan só foi cedido à China porque era uma liderança que era favorável ao Ocidente, desculpem, mas isto é pura má-fé, isto é até abuso de direito e não tem qualquer tipo de validade jurídica, portanto, uma decisão desta natureza seria naturalmente nula à luz do direito internacional, porque o direito internacional não faz variar a autodeterminação e o exercício de jurisdição em função da personalidade que está à frente do país. Isto é verdadeiramente absurdo, é desonesto e é até grave do ponto de vista jurídico. Portanto, aquilo que nós podemos aqui aceitar é apenas a situação de que se aplica por remissão ao instrumento de rendição do Japão, com o qual o Japão se comprometeu a aplicar todas as disposições que constam na Declaração de Potsdam. Se existe a Declaração de Potsdam que remete para a Declaração do Cairo, então, mesmo que o Japão não se vincule diretamente com a Declaração do Cairo, aquilo que está a fazer aquilo que se deve fazer é aplicar por remissão também as disposições da Declaração do Cairo. Porquê? Seria expectável que o Japão só previsse expressamente no seu instrumento de rendição que só se queria vincular à Declaração de Potsdam e não à do Cairo, porque sabia que iria atribuir o Taiwan à China, ou simplesmente nem sequer se pensou no assunto? Se nem sequer se pensou no assunto, nem se admitiu o assunto, como parece ser o caso, porque nós podemos analisar a forma como os trabalhos foram desenvolvidos e como as negociações foram também avançadas, nós vemos que não há nada que tivesse sido discutido pelas partes envolvidas no instrumento de rendição do Japão que fizesse pelo menos sugerir que o Japão estava contra a entrega de Taiwan à China.
Como tal, parece-me que não é abusivo nós interpretarmos que apenas não se considerou a declaração do Cairo porque a declaração de Potsdam já contemplava a remissão para a declaração do Cairo. Se fosse o caso de não quererem aplicar a declaração do Cairo, então parece-me que as partes, incluindo o Japão, expressamente integravam neste instrumento de ratificação a indicação de que aplicamos as disposições da Declaração de Potsdam, excepto as que estão previstas na Declaração do Cairo, ou excepto aquelas referentes à, à entrega de Taiwan para a China. É muito importante nós percebermos isto, porque aqui no Ocidente continuam a fazer esta interpretação técnica abusiva e que, graças a essa técnica abusiva de interpretação, isso faz com que os Estados Unidos reconheçam a política de uma China una, mas reconhecem-na parcialmente. A política de uma China una contempla o quê? O reconhecimento de que Taiwan, a República da China, que é Taiwan, e a República Popular da China, que é de facto aquela cuja capital é Pequim, são uma só China, e que nas relações, que quem representa esse povo, o povo chinês, que é Pequim, e que, por outro lado, a condução de relações internacionais para efeitos de uso da força é realizada ou é desencadeada primordialmente por Pequim. Ora bem, os Estados Unidos não reconhecem expressamente, embora reconhecem apenas uma política de China única, mas apenas parcial, não reconhecem expressamente, e o que é mais engraçado é isto, e ao mesmo tempo sem ter graça nenhuma, é a forma como se trabalha com o direito, de forma a que os Estados não se comprometam, mas ao mesmo tempo também não fechem a porta a um compromisso futuro. Os Estados Unidos reconhecem que nas relações internacionais a China, quem representa a China é de facto Pequim, mas por outro lado é a única parte da China una, da política de China una, ou de uma só China que os Estados Unidos reconhecem, mas por outro lado os Estados Unidos não reconhecem que a China inclui Taiwan e que a República Popular da China é que é representante do povo chinês, da totalidade do povo chinês. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos também não dizem diretamente, nós não reconhecemos isso. Ou seja, os Estados Unidos limitam-se a reconhecer apenas um dos princípios, expressamente, os outros não reconhecem. Ora, ao não reconhecer os outros dois, não estão a reconhecer tacitamente e, por outro lado, também não estão a fechar a porta a poder reconhecer no futuro. Portanto, e nem estão a rejeitar a hipótese disso materializar. Ou seja, é um pouco a política do deixar andar. E porquê que isto é muito importante perceber a questão da China una também? É que aquilo que mudou depois na perspectiva da comunidade internacional face à China foi, durante muitos anos, a China só reconheceu, a comunidade internacional, aliás, e as Nações Unidas, quem tinha assento nas Nações Unidas não era Pequim, era Taiwan, que era visto enquanto República da China, que era visto como sendo o representante da China nas Nações Unidas. Nós tínhamos uma ilha mínima, que hoje tem uma população de cerca de 23 milhões de pessoas, a representar mais de 1.000 milhões de pessoas na sua totalidade. E ao longo dos anos sempre pareceu que isso era injusto, não fazia sentido reconhecer um governo em exílio e depois, ao mesmo tempo, que correspondia a cerca de 1%, se tanto, do total da... Nem tanto, nem representava 1%, menos de 1%, do total da população chinesa. E então, na década de 70, aquilo que aconteceu foi uma mudança. A República da China, ou Taiwan, deixou de ter o assento e deixou de representar a China, mas não seja porque depois não conseguia executar qualquer tipo de ação ou disposição que pudesse ser aplicável e que pudesse vincular a China como um todo. E a partir do início da década de 70, Pequim acabou por ser reconhecido oficialmente como a República Popular da China e sucedeu à República da China em todas as representações e em todos os tratados, e acabou por ficar com assento na ONU. Ora, Taiwan, por si só, ficou sem lugar e deixou de ser considerado como um Estado soberano para efeitos da ONU. E isto ainda é mais grave do que nós termos um Estado que aguarda esse reconhecimento por parte da comunidade internacional, porque aquilo que nós tivemos foi a ONU a deixar de reconhecer, foi um conjunto de Estados que reconheciam Taiwan
não como Estado único e independente, mas como representante de uma China una, o que permite-nos reconhecer que, afinal, as declarações do Caire e de Potsdam continuavam a ser reconhecidas, porque senão nós tínhamos o Taiwan separado da República Popular da China e tínhamos dois territórios em separado, e Taiwan deixou de ser reconhecido como Estado independente, ou como merecedor de reconhecimento como Estado soberano junto da ONU. Portanto, o Taiwan passou de representar mais de 1.000 milhões de pessoas, que era manifestamente injusto, para passar a ser representado o próprio Taiwan pela maioria que estava na China continental. Portanto, o Taiwan hoje tem uma posição e uma figura no direito internacional que é muito ingrata, porque é um Estado soberano, tem uma Constituição própria, tem forças armadas próprias, tem um passaporte que é reconhecido por cerca de 150 países, mas, para todos os efeitos, não é independente. E não é independente de facto porque a independência, isto custa muitas vezes a querer a acreditar às pessoas, a independência de um Estado depende de dois elementos. Não depende só de ter povo, território e poder político. Não depende só de terem capacidade do governo que administra aquela região, de ter capacidade para governar e de providenciar o sustento, o bem-estar, a qualidade, a segurança, tudo isso àquela população. Não. Aquilo que acaba por marcar a transição de um Estado soberano para a capacidade de um Estado independente é a possibilidade de poder desenvolver relações internacionais com outros Estados. E essas relações internacionais são feitas através do processo de reconhecimento. Ora, se o Taiwan nunca declarou sequer a sua independência, por que motivo é que o Taiwan não o fez ao contrário de um conjunto de outros territórios? Nós temos um conjunto de outros territórios que não são plenamente reconhecidos pela comunidade internacional, pela totalidade da comunidade internacional, mas a verdade é que são territórios que declararam já a sua independência. E depois depende da questão do reconhecimento. Mas o primeiro passo para haver reconhecimento é haver uma declaração unilateral de independência por parte desse povo. E Taiwan não o fez. Taiwan tem representantes políticos que são a maioria na ilha de Taiwan, e que defendem o separatismo a título oficial, mas o problema é que não há ninguém que reconheça Taiwan. Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como independente. Os Estados Unidos, na verdade, não reconhecem, não atribuem um estatuto específico a Taiwan, embora conduzam relações internacionais com Taiwan. Mas a verdade é que hoje em dia temos cada vez mais aquilo que se chama de fenómeno de paradiplomacia, que são as cidades e as regiões que conseguem, de forma autónoma e até relativamente soberana, decorrendo do facto de haver uma descentralização maior para essas mesmas regiões e para essas cidades, e que mantém relações internacionais com Estados soberanos. Podemos pensar, por exemplo, na Califórnia, podemos pensar na Catalunha, estamos a falar de Estados que têm um PIB superior à esmagadora maioria dos Estados a nível internacional e que entendem que se conseguem defender prosseguir os seus interesses muito melhor se tiverem, de facto, essa soberania, mas nem por isso se pode confundir soberania com independência. Ora bem, a verdade é que no direito internacional não interessa se um Estado tem todos os requisitos formais de um Estado soberano, esse Estado tem que ter reconhecimento internacional, e para ter reconhecimento internacional tem de haver essa declaração, e depois sim, pode haver esse reconhecimento internacional. O que é decisivo não é esse Estado tornar-se Estado-membro das Nações Unidas. Embora, a partir do momento em que as Nações Unidas deixam de reconhecer o Taiwan como um Estado que representa a China e retira esses poderes, por exemplo, de poder sentar-se no Conselho de Segurança, bom, então a partir daí o Taiwan não parece que tenha legitimidade para se poder afirmar como território independente, tem de avançar para essa declaração de independência e não o fará porque sabe que o dia, pelo menos estão prestes, não o fará, sabe que o dia, um Estado, uma comunidade, um território só avança para uma decisão drástica dessa natureza se souber que tem proteção para poder manter e materializar essa independência, fazer uma declaração unilateral de independência e depois não ter ninguém quem o defenda do Estado do qual está a separar-se, não faz grande sentido, porque a seguir aquilo que vai fazer é agravar ainda mais a reação por parte daquele Estado. E a China, eu acredito que a China não quis entrar no jogo Pelosi, podia muito facilmente ter ameaçado com alguns disparos, podia, como aliás fez sugerir, contra a aeronave, ainda que não fosse com a intenção de abater a aeronave, poderia ter ensaiado uma ocupação do Taiwan, podia sem sombra de dúvida, mas isto é basicamente aquilo que os Estados Unidos estavam à procura.
ter uma reação militar robusta por parte da China para justificar o escalar do conflito ou da tensão e fazer com que os Estados Unidos invocassem que foram obrigados a assumir medidas mais drásticas de proteção relativamente ao Taiwan ou até mesmo de hostilidade para com a China. A China não caiu nessa, volto a dizer, só condeno a retórica que andaram a ensaiar durante muito tempo e que fez sugerir que, bom, basicamente, podemos continuar a provocá-los e isso é mau porque faz com que do outro lado se interprete que tem, de facto, carta branca para continuar a provocar a China. Mas a China só irá, parece-me a mim, é improvável que a China venha a ocupar Taiwan, pelo menos impor a sua soberania sobre o Taiwan, enquanto os Estados Unidos ou um conjunto de Estados com peso a nível internacional não assumirem que se houver uma declaração unilateral de independência, que eles aí passarão a reconhecer essa independência. Aí sim, parece-me que é o campo mais drástico, é a abordagem mais drástica. Até lá, a China agora aquilo que vai fazer vai ser reforçar o controle à volta de Taiwan, vai ser sufocar ainda mais Taiwan, vai ser obrigar Taiwan a depender cada vez mais da China. Portanto, foi isto basicamente que Nancy Pelosi conseguiu. Acho que está a dar um passo de provocação sem ter um plano B, um plano C, para depois poder dar continuidade a essa provocação. Isto, a meu ver, é do mais irresponsável que pode haver a nível internacional, o que por acaso até é curioso, porque aconteceu e teve lugar no dia em que o Conselho de Segurança até estava a unir, em que até as Nações Unidas até estavam a discutir as questões relativamente ao Tratado de Não Proliferação, portanto, não proliferação nuclear. Parece-me até simbólico, parece-me muito mau gosto, e se calhar se tivesse sido a Rússia ou se tivesse sido Trump a ensaiar uma manobra destas, eu nem quero imaginar a histeria que não seria no Ocidente. Deixo aqui alguma maneira para refletir, espero que tenham também aprendido alguma coisa e, acima de tudo, que tenha semeado alguns tópicos para todos vocês pensarem. Um bom dia a todos.